E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado do futebol brasileiro está pegando fogo, e a última bomba envolve um dos nomes mais promissores do Cruzeiro, Caio Jorge. Depois de tantas especulações, parece que o atacante finalmente deu o passo que ninguém esperava, acertando sua ida para o Vasco. Para muitos torcedores mineiros, a notícia caiu como um verdadeiro choque, quase como se fosse uma traição. Caio Jorge não é apenas mais um jogador, ele simboliza esperança, potencial e aquele toque de talento que a torcida esperava ver florescer no Mineirão. A maneira como o negócio se desenrolou, silencioso e rápido, deixou os bastidores do Cruzeiro completamente abalados, com dirigentes e colegas de elenco ainda digerindo a perda. Nos últimos meses, Caio vinha sendo alvo de sondagens, mas ninguém imaginava que a negociação avançaria tão rapidamente, colocando o Vasco em posição de força e deixando o Cruzeiro em um momento de reflexão sobre suas estratégias de retenção de talentos. A saída dele não é apenas uma transferência, mas um evento que mexe com a estrutura emocional e esportiva de uma equipe que confiava em seu potencial. Muitos fãs estão divididos entre entender a decisão do jogador e sentir-se traídos pelo que consideravam um compromisso com a camisa azul e branca. O impacto desta movimentação vai muito além das quatro linhas. Para o Vasco, a chegada de Caio Jorge representa um reforço de peso, alguém que pode transformar o ataque da equipe e trazer aquela energia jovem e ousada que sempre foi um diferencial. É impossível não imaginar a expectativa nos treinos, nos vestiários e no planejamento tático do time carioca, que agora terá uma peça de talento bruto e capacidade de decisão nas mãos do treinador. Ao mesmo tempo, para o Cruzeiro, trata-se de uma lacuna que será difícil de preencher, tanto em termos de habilidade quanto de presença simbólica. Caio Jorge vinha sendo moldado como o futuro craque da equipe, e seu protagonismo em jogos importantes já mostrava que ele poderia ser a referência ofensiva nos próximos anos. A transferência, portanto, provoca uma mudança estratégica imediata. O Cruzeiro terá de repensar sua formação, sua linha de ataque, sobretudo, como lidar com a pressão da torcida que se sente traída. O momento é delicado, e o futuro próximo será decisivo para mostrar se a equipe conseguirá se reerguer sem o jovem talento. Nos bastidores, especula-se que o Vasco fez uma proposta irrecusável, envolvendo não apenas valores financeiros, mas também planos de desenvolvimento de carreira que seduziram Caio Jorge. A movimentação indica que o clube carioca está determinado a fortalecer seu elenco com jogadores de potencial elevado, e Caio se encaixa perfeitamente nesse perfil. A negociação revela uma visão ousada e estratégica, mostrando que o Vasco não quer apenas competir, mas dominar seu espaço no futebol nacional. Ao mesmo tempo, o episódio acende discussões sobre lealdade, ambição e escolhas profissionais. Torcedores do Cruzeiro questionam se a diretoria poderia ter agido de forma diferente, oferecendo melhores condições para assegurar o atacante, enquanto especialistas ponderam que o jovem atleta está buscando seu próprio caminho e visibilidade. Entre rumores e análises, o que se percebe é que o futebol brasileiro continua sendo terreno fértil para surpresas, e Caio Jorge é o mais recente exemplo de como decisões individuais podem gerar ondas gigantes dentro e fora de campo. O clima de traição sentido por parte da torcida do Cruzeiro também revela muito sobre a relação entre jogadores e fãs no futebol brasileiro. Quando um jovem talento, muitas vezes formado dentro das categorias de base, decide deixar sua equipe, os sentimentos se misturam entre frustração, ressentimento e, em alguns casos, compreensão. Caio Jorge, apesar da controvérsia, provavelmente enfrentou uma decisão complexa, pesando oportunidades de crescimento, desafios pessoais e a possibilidade de se tornar protagonista em outro clube. Para o Vasco, é um momento de celebração silenciosa, mas cheio de expectativas, pois a responsabilidade sobre os ombros do atacante agora é enorme. Cada jogo, cada lance e cada gol será observado não apenas como desempenho individual, mas como validação da estratégia que trouxe Caio para o clube. A narrativa da transferência, portanto, não é apenas sobre números ou contratos, mas sobre histórias humanas, escolhas e os impactos emocionais que uma decisão de carreira pode gerar em milhares de torcedores.
Enquanto isso, analistas esportivos começam a traçar cenários de como a chegada de Caio Jorge pode transformar o Vasco. Há quem acredite que o atacante poderá elevar o nível do ataque e se tornar referência para jovens talentos do clube, inspirando uma nova geração. Outros apontam que o ajuste tático exigirá paciência, já que integrar um jogador com características tão específicas demanda tempo, compreensão mútua e adaptação. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o desafio de reorganizar sua ofensiva, seja promovendo talentos da base ou buscando reforços externos. O efeito psicológico sobre os jogadores restantes também não pode ser ignorado, pois a saída de um colega valorizado pode gerar sentimento de instabilidade, questionamentos sobre a ambição individual e até motivação para provar que o grupo é maior do que qualquer perda. É um momento de transformação profunda para ambos os clubes, e cada decisão daqui para frente terá repercussão direta nas próximas temporadas. Por fim, o que torna essa transferência ainda mais quente é o timing e o silêncio que cercou toda a negociação. Caio Jorge não se tornou apenas uma peça de mercado, mas também um símbolo da imprevisibilidade do futebol brasileiro. A reação da torcida, marcada por choque e incredulidade, revela o quanto os fãs se envolvem emocionalmente com jogadores que representam sonhos e projetos de longo prazo. A narrativa de traição, embora intensa, também abre espaço para debates sobre profissionalismo, ambição e os limites da lealdade no esporte moderno. Para o Vasco, é o início de uma nova fase, com promessas de sucesso e potencial para consolidar um ataque poderoso. Para o Cruzeiro, a saída de Caio Jorge será lembrada como um momento de reflexão sobre gestão, retenção de talentos e estratégias de negociação, mostrando que no futebol, como na vida, decisões individuais podem redefinir destinos de clubes inteiros. O impacto da transferência de Caio Jorge para o Vasco não se limita apenas ao campo. Nas redes sociais, a repercussão é gigantesca, com torcedores do Cruzeiro expressando indignação e sentimentos de traição, enquanto a torcida do Vasco celebra como se tivesse acabado de conquistar um título. Cada postagem, comentário e meme reforça a dimensão emocional que essa negociação ganhou, transformando o episódio em pauta principal de debates esportivos em todo o país. Além disso, rumores sobre os valores envolvidos circulam com intensidade, mesmo sem confirmações oficiais, aumentando a sensação de um negócio estratégico e de alto nível feito pelo clube carioca. Para o Cruzeiro, isso representa não apenas uma perda financeira indireta, mas também a necessidade de reconstruir a confiança interna e reconectar os torcedores com novos talentos. Já para o Vasco, é a oportunidade de consolidar uma narrativa de ousadia e ambição, mostrando que o clube não teme competir com os grandes e que está disposto a investir em promessas jovens com potencial explosivo. Nesse contexto, Caio Jorge se torna um elemento central, capaz de mudar dinâmicas de jogo, inspirar colegas e aumentar o engajamento da torcida. A movimentação demonstra como decisões aparentemente individuais reverberam em múltiplas esferas, afetando desde estratégias táticas até a percepção pública sobre gestão de clubes. Especula-se que a motivação de Caio Jorge para aceitar a proposta do Vasco envolveu mais do que questões financeiras. Fontes próximas ao jogador indicam que ele buscava um projeto esportivo consistente, com espaço para protagonismo e possibilidade de se destacar em uma equipe que pudesse valorizar seu estilo de jogo. Essa decisão evidencia uma tendência crescente entre jovens atletas, avaliar propostas com base em crescimento profissional e visibilidade, e não apenas em contratos altos. Para o Cruzeiro, é um alerta sobre a necessidade de oferecer planos de carreira mais atrativos para reter talentos formados internamente. Ao mesmo tempo, para o Vasco, representa a chance de mostrar que investir em jogadores promissores é uma estratégia capaz de gerar resultados esportivos e retorno de imagem. A chegada de Caio Jorge pode ainda inspirar outros jovens a enxergar o clube carioca como destino de oportunidades, criando um ciclo virtuoso de atração de talentos. Em termos esportivos, é claro que a equipe terá de ajustar seu esquema ofensivo, explorar melhor as características do atacante e garantir que sua integração seja rápida e eficiente para que o impacto seja sentido imediatamente em campo. Nos corredores do futebol, comentaristas já apontam que essa transferência muda completamente a percepção do Vasco no mercado. A contratação de um jogador como Caio Jorge não é apenas uma aquisição, mas um sinal de ambição, estratégia e visão de futuro. Por outro lado,
O Cruzeiro enfrenta críticas internas e externas, com questionamentos sobre planejamento, retenção de talentos e a capacidade de lidar com perdas inesperadas. A situação evidencia a dualidade do futebol moderno. Enquanto alguns clubes apostam em jovens promessas como ativos estratégicos, outros se veem pressionados a manter talentos que sonham com voos maiores. É uma lição sobre a volatilidade do mercado esportivo e sobre como cada decisão de um atleta pode gerar ondas de impacto na estrutura emocional, tática e econômica de uma equipe. A narrativa se intensifica à medida que fãs e especialistas analisam cada movimento, criando um ambiente de especulação contínua e emoção intensa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O lado humano da transferência também merece destaque. Caio Jorge não é apenas uma peça em um tabuleiro de negociação, ele é um jovem com sonhos, expectativas e ambições próprias. Sua decisão reflete escolhas que vão além de dinheiro e contratos, envolvendo o crescimento pessoal, exposição e a oportunidade de se tornar protagonista em um cenário maior. Para os torcedores do Cruzeiro, isso pode soar como uma traição, mas para Caio Jorge, é a busca por evolução e reconhecimento em outro contexto. Para o Vasco, a responsabilidade sobre os ombros do atacante é enorme, cada jogo será analisado, cada gol comemorado com intensidade, e o sucesso da contratação dependerá não apenas de talento, mas de adaptação, disciplina e entrega. Esse equilíbrio delicado entre expectativa, pressão e oportunidade define o tom da próxima fase de sua carreira, tornando cada partida uma narrativa dentro de uma história maior de ambição, rivalidade e transformação esportiva. Dentro do Vasco, a chegada de Caio Jorge pode alterar dinâmicas internas e táticas. Técnicos e preparadores físicos terão que encontrar formas de explorar seu ritmo, movimentação e habilidade finalizadora, criando estratégias que maximizem seu impacto sem comprometer a coesão da equipe. A integração de um jogador jovem e talentoso também é um teste de liderança. Cabe aos veteranos acolher, orientar e apoiar o novo reforço, garantindo que ele se sinta parte do grupo e possa render o máximo. Enquanto isso, a diretoria do Cruzeiro deve repensar a linha ofensiva e avaliar alternativas de reposição, seja promovendo jovens da base ou buscando novos talentos. A transferência, portanto, não é apenas uma mudança individual, mas um ponto de inflexão que mexe com planejamento estratégico, moral do elenco e expectativas da torcida. Cada decisão tomada daqui para frente terá reflexo direto na performance de ambas as equipes e na forma como seus torcedores vivenciam o futebol. Finalmente, a especulação sobre futuros passos de Caio Jorge e do Vasco já domina rodas de conversa, programas esportivos e redes sociais. Analistas projetam cenários de crescimento, valorização e até possibilidade de novas transferências para clubes maiores, criando uma narrativa contínua de expectativa e suspense. Para o Cruzeiro, é hora de aprender com o episódio, fortalecer a base e trabalhar para reconquistar a confiança da torcida, mostrando que perdas podem se transformar em oportunidades de crescimento. Já o Vasco, com Caio Jorge no elenco, projeta novas metas, ambições mais ousadas e uma perspectiva de protagonismo no futebol nacional. Em resumo, a transferência não é apenas uma movimentação de mercado, mas um evento que gera repercussões esportivas, emocionais e estratégicas profundas, deixando claro que, no futebol brasileiro, decisões individuais podem reescrever histórias e transformar destinos de clubes inteiros. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.